minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE, Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de olho no edital. É isso aí, pessoal, vamos ficar atentos, porque em novembro teremos a primeira fase da prova do OAB. E é por isso que eu estou aqui trazendo alguns temas que já caíram e alguns outros que podem vir a cair na prova do OAB, pessoal. Mas antes de mais nada, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo no nosso canal. Peço também que você dê um like nesse vídeo, que irá ajudar bastante esse canal, que esse canal seja difundido aí pelo YouTube, pelo Instagram, pela nossa internet, para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer direito do trabalho, o processo do trabalho, que profissionais e jovens profissionais possam se aperfeiçoar de forma gratuita. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo. É isso aí, pessoal. Se você, minha amiga, meu amigo, se você está tendo essa oportunidade, então aproveite e conceda essa oportunidade para que outra pessoa também se aperfeiçoe, estude para a prova da ordem, entre nesse mundo de direito do trabalho e processo do trabalho. Pessoal, no de olho no edital de hoje, eu vou conversar sobre contrato de trabalho, pessoal, olha só. E eu quero conversar sobre contrato de trabalho aqui, depois você vai perceber que não será só de contrato de trabalho nesse vídeo que eu vou falar. Mesmo que eu fale especificamente de contrato de trabalho, no final do vídeo vai ter um detalhe ligado à gestante. Pessoal, contrato de trabalho é uma das espécies de contrato a prazo determinado. Nós ainda estamos ali conversando sobre contrato individual de trabalho. E por que eu já quis falar hoje sobre contrato de experiência? Eu entendi ser a forma mais didática possível, já que no vídeo passado nós estávamos conversando sobre contrato de trabalho, trabalho intermitente, estávamos conversando sobre ali no artigo 443 da CLT. Por que não continuar conversando sobre contrato de trabalho, mais uma de suas características? E foi como eu falei, se você olhar o artigo 443 da CLT, vai ter muita informação ali, e estude o artigo 443, porque ele vai falar de contrato individual de trabalho, vai falar de contrato de trabalho intermitente, vai falar ali de contrato a prazo determinado, e contrato a prazo determinado comporta algumas espécies. Uma das espécies é essa, contrato de experiência. Perceba então que o artigo 443 da CLT tem muita coisa que pode cair na prova do OAB. Então aproveite essa oportunidade e bate ali, faz ali profundamente, de forma minuciosa, o artigo 443. Hoje vou conversar de contrato de trabalho, contrato de experiência. Começando aqui, olha só, o contrato de experiência, ele vai ter ali previsão, como eu disse, no artigo 443, lá no seu parágrafo 2º. E por que nós precisamos conversar sobre o contrato de experiência? Eu não vou aqui colocar probabilidades ou porcentagens, mas quem teve o mínimo de atuação no mercado de trabalho sabe muito bem que, sei lá, mais de 90% dos contratos, eles começam através do contrato de experiência. Indo para a parte prática,
mesmo que você chegue na empresa e coloque contrato de experiência, assine aquele contrato de experiência, e mesmo naquelas outras hipóteses que o empregado, ele vai lá e assina o contrato de trabalho. Eu vi isso muitas vezes, e vai depender de cada empregador, vai depender de cada empresa. Tem empresa que é empregado e o empregado, quando eles são contratados, a empresa ela entrega lá aquele contrato de experiência. Mas muitas outras empresas nem partem para esse contrato de experiência. Eles colocam logo para o empregado ou para a empregada assinar o contrato de trabalho. Só que, mesmo essa pessoa assinando desde já o contrato de trabalho, isto não quer dizer que ela não está ali assinando um contrato de experiência. Até porque, naquele contrato de trabalho assinado pela empregada e pelo empregado, provavelmente haverá uma cláusula ali falando da experiência, falando do período de experiência. Por isso que muitas empresas, muitos empregadores colocam lá o empregado para assinar o contrato de trabalho, sabendo que tem uma cláusula ali que vai fazer alusão ao contrato de experiência. Além disso, pessoal, o que vocês precisam conhecer mais sobre o contrato de experiência? Um pouco mais à frente, lá no parágrafo único do artigo 445 da CLT, e nós, advogados, quando nós realizamos a nossa petição inicial, ou quando realizamos também a nossa contestação, a nossa defesa, a gente se utiliza muito de combinação de artigos. Aí você já vai, se você for fazer a segunda fase da prova do OAB, e se você já é um jovem advogado ou uma jovem advogada, você já vai colocar ali, ó, artigo 443, combinado com o artigo 445, parágrafo único da CLT. O que esse parágrafo único ele está nos falando? Ele coloca para nós o prazo máximo do contrato de experiência. E esse parágrafo está dizendo que o prazo máximo para contrato de experiência é 90 dias. Ouvido isso, eu te pergunto, o contrato de experiência é de 90 dias? Não, pessoal. Ele falou, legislador, que o prazo máximo do contrato de experiência é 90 dias. Foi isso que ele falou. Outra pergunta. O contrato de experiência, ele é por 3 meses? Não, gente, não. O legislador ele não falou que o contrato de experiência é de 3 meses. O legislador, a CLT, falou que o contrato de experiência é de 90 dias. 90 dias é diferente de 3 meses. Você acha que não? Se você acha que não, eu vou lhe perguntar. Todos os meses tem dias iguais? Claro que não. Você sabe muito bem que tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias. Lá em fevereiro temos 28 dias, fora o ano bissexto com 29 dias. Então não leva a mão não. Vou te falar. 3 meses não tem nada a ver com 90 dias. É só você botar na ponta do lápis. Precisa nem botar na ponta do lápis. Essa que é a grande verdade. Então, siga o legislador. Ele fala 90 dias para não ter essa conversa. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque pode cair na prova da ordem essa conversinha. O examinador, ele pode colocar esses detalhezinhos e tirar um ponto de você de graça. Você acha que não vai cair? Quem disse que isso não pode cair? É como eu falo,
E já falaram para mim, ó, como estudante lá no curso, o OAB não é teu pai, o OAB não é tua mãe, o OAB não é tua namorada nem teu namorado, não é teu marido nem tua esposa. Ele está ali para tirar ponto teu. O exame da ordem não está ali para te ajudar. Ele está ali para avaliar se você sabe a matéria ou não, se você sabe a letra da lei ou não. Simples. Então, você tem que saber ler a lei e seguir o que está na lei. Outra coisa muito importante quando a gente fala do prazo máximo de 90 dias, e foi por isso que eu te perguntei se o contrato de experiência era de 90 dias, e eu falei para vocês que o contrato de experiência não é de 90 dias. Sabe por quê? Vamos continuar na prática. Vamos conversar mais um pouco sobre prática. O examinador ele pode perguntar isso. Você sabia que com base nesse prazo máximo de 90 dias, tem muitas empresas, tudo bem, tem muitas empresas que vão colocar lá o contrato de experiência assim, prazo 90 dias. Beleza, tem muita empresa que já coloca logo o prazo de 90 dias. E eu não vou aqui entrar no mérito se é a maioria ou minoria, porque não vai fazer a menor diferença. Tanto na prática, quanto na prova do OAB. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o empregador, a empresa, ele pode muito bem fazer assim, ó, fazer um contrato de experiência de 45 dias. E se ele quiser, ao 45º dia, avaliar se ele vai demitir você ou não, ele tem esse direito. Porque o parágrafo único do 445 falou prazo de 90 dias. Ele está dentro do prazo com 45 dias. Ele acha que de repente 45 dias é suficiente para ele decidir se ele quer trabalhar com você ou não. E você também, caso você queira ou não trabalhar com ele. O contrato de experiência ele pode se encerrar ali, nos 45 dias. Quer mais? Posso quebrar um pouco todas essas místicas e todas essas verdades infundadas que colocam-se, cada uma as pessoas vão interpretando a lei e não conseguem interpretar, não sabem interpretar. Por isso que às vezes a gente precisa de um especialista no assunto para interpretar. Por isso que o OAB ela vai te perguntar, ela vai chegar junto em cima de você. Eu dei essa primeira hipótese de um contrato de experiência de 45 dias, no qual o empregador pode muito bem chegar no 45º e falar para a pessoa: muito obrigado, mas infelizmente nós não vamos querer que haja continuidade no contrato. Passa no RH, por gentileza, para verificar quanto que você tem que receber. Desejo sucesso, um grande abraço. Mas tem outras empresas que vão falar assim no contrato, ó: o contrato de experiência é de 45 dias, prorrogado por mais 45 dias. Pode fazer isso? Claro que pode, porque você sabe muito bem que 45 com mais 45 vai dar 90. Poderia 45 mais 46? Não, aí não poderia, daria 91. Então, pessoal, ele pode fazer um contrato de experiência por 90 dias, ele pode fazer um contrato de experiência por 45, ele pode fazer um contrato de 45 mais 45. Olha as nuances e as possibilidades que o empregador ele pode. Então saia daquele padrão, daquela caixa que você chegou à conclusão e já fundamentou que o contrato de experiência inexoravelmente é de 90 dias. Então preste atenção nisso. E outra coisa aqui para finalizar, pessoal, não poderia deixar passar esta oportunidade. Foi como eu conversei aqui com vocês no início aqui da nossa aula. Estamos falando de contrato de experiência. Contrato de experiência é uma das espécies de contrato a prazo determinado.
E o TST já se deparou com muitas questões ligando a contrato a prazo determinado. Uma delas, uma das mais famosas, é a questão da gravidez, da grávida. Lá em 2012, até 2012, o TST ele tinha um entendimento. Depois ele mudou. O que acontecia? Vamos dar um exemplo aqui da gestante. A gestante tinha assinado um contrato de experiência. Aí, no decorrer desse contrato de experiência, ela ficava grávida. Chegava o prazo de 90 dias, o que acontecia? Ela era demitida. Caso a empresa quisesse, demitia ela. Por quê? Porque já tinha sido estabelecido ali um contrato de experiência. Aí começou a ter muita discussão sobre isso. Porque a Constituição da República, lá no ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, no artigo 10, a linha B, dava garantia, dava estabilidade à gestante. Como a gestante tinha garantido uma estabilidade, no artigo 10 do ADCT, na Constituição da República, e não tinha na lei, e o TST ele não fazia essa análise com base no artigo 10 do ADCT, porque não tinha essa previsão. Então, com base nessa prática trabalhista, o TST, lá em 2017, interpretando a lei, por mais que a lei falasse prazo de 90 dias e não desse a garantia da estabilidade, o que o TST em 2012 entendeu? Olha só, lá na Constituição de 88, no artigo 10 do ADCT, o constituinte originário garantiu a estabilidade. Então nós temos que interpretar o artigo 445 e o artigo 443 com base na Constituição da República. Então, por mais que esse contrato seja a prazo determinado da gestante, tem que ter estabilidade. Se a gestante comprova a existência do estado gravídico se deu na vigência do contrato de experiência, contrato a prazo determinado, ela também gozará da estabilidade. Foi isso que a súmula 244, o item 3 do TST, chegou a essa conclusão. Então perceba aqui por que eu quis falar dessa questão da gestante. Porque eu, quando estudo, eu gosto muito de estudar. Para mim é um 2 em 1, para mim é um combo. Às vezes você não tem tanto tempo para estudar, às vezes você vai estudar ou um tema ou outro. Esse é um tema que você já vai estudar 2 temas ao mesmo tempo. Contrato de experiência, um pouco de contrato a prazo determinado, ou embora o foco seja contrato mais o contrato de experiência, você ainda aproveita e estuda a súmula 244 do TST, mais incisivamente, que nós estamos falando aqui, do item 3. Mas é aquilo, você já está no 443, leia o 443 todo. Está falando de contrato de experiência, estuda o artigo 445 todo. Teve a oportunidade de estudar a súmula 244 do TST, aproveite e lê ela toda. Lógico, com ênfase no contrato de experiência. Aí talvez no outro dia você pegue a súmula 244 e leia ela com mais afinco, ligado à gestante. Mas você já está pegando um pouquinho aqui, uma pílula de estudo que já vai te ajudar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo
E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.